Nossa, viu? Tem essa, mas essa não vai comer hoje, não. Essa não vai botar aqui, não. Essa é pra amanhã. Essa é pra amanhã, café da manhã. Aí, ó. Quem tiver aqui 5 horas da manhã, come. Quem tiver... Ô tia, que é isso, tia? O Joe vai dormir aqui hoje, né, Joe? Dá pra dormir aqui, Joe, mas nós... Almoço cedo aqui, é cedo. Já bate cartão. Tem que vir cedo. Leva a chave, leva a chave. A gente acorda cedo pra cuidar da galinha. Esse cabelo em casa vai matar as pessoas. No cabelo aqui na casa. Essa aqui é pretinha, mas caquinha seca. Carne seca.